A gente tem falado sobre capacitação de Deus. Nesse trimestre nós temos abordado essa temática e domingo passado nós falamos sobre a batalha de Davi e Golias, que quebra uma série de mitos e inverdades, mostrando que não é uma história de criança, é uma história verídica e que abre a nossa compreensão para isso. Mas tudo isso tem sido com um objetivo para que nós entendamos que Deus tem capacitado a mim e a você para fazermos diferença aonde nós estamos, sermos sal nessa terra. Fazer diferença é aonde eu estiver, no meu trabalho, na escola, na minha vizinhança, na rua, no supermercado, onde eu for, eu faço a diferença. E esse fazer diferença, não preciso estar com a Bíblia debaixo do braço como desodorante, eu tenho que fazer a diferença nos momentos críticos e testemunhar da vontade do Senhor em nossas vidas. Tem um escritor do primeiro século, um grande advogado do Império Romano, Sêneca. Sêneca escreveu uma frase que eu achei muito interessante, diz assim: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos é que as coisas são difíceis. É forte isso, né? Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Caleb, para mim, é uma pessoa que eu entendo, ao meu ver, que temos uma dívida com Caleb. Caleb, ele tem uma capacidade de se adaptar em meio a contextos conturbados e difíceis, e é um grande herói que nós temos na Bíblia, e pouco se fala de Caleb. Pouco se prega sobre Caleb. Quem foi Caleb? O que fez Caleb? O que representa Caleb na verdade? E Caleb, aqui, a partir desse capítulo 14, vai mostrando para mim e para você que Caleb vem contrapor toda esse marasmo, essa monotonia. Nós olhamos para algumas circunstâncias e vamos nos acomodando às circunstâncias. E à medida que nós vamos nos acomodando a essas circunstâncias, nós vamos nos encaixando ao modo operandi da coisa, da circunstância. E ao nos acomodarmos dessa forma, é uma tristeza, porque quando eu estou me acomodando, eu estou aceitando o que está acontecendo. Então eu vou tendo uma vida mediana. Mas se eu entender que Deus tem um propósito para mim e para você, para que cresçamos, para que saiamos das quatro paredes, saiamos da onde nós estamos e façamos diferença. Então, a cada momento que esse tempo passa, eu preciso ter claro no meu coração de que eu não posso perder tempo, eu não devo me acomodar ao que está acontecendo. Ao contrário, eu tenho que marchar e fazer diferença. E Caleb, ele vem contrapor todo esse marasmo, esse acomodamento, essa facilidade, esse caminhar que muitas vezes eu e você fazemos no nosso dia a dia. Caleb mostra aqui, logo nos primeiros 6 versículos, que ele vai até Josué e ele vai reivindicar aquilo que foi prometido a ele. E a gente pode pensar, mas isso foi prometido a Caleb quando ele tinha 40 anos de idade, e agora ele tem 85 anos de idade. Seria um grande momento para Caleb e Josué, quando tinham 40 anos, então foram ver a terra prometida, foram espiar a terra prometida, tinham ali uma esperança, tinham um objetivo, tinham uma fé, tinha ali uma palavra de Deus de transformação, mas agora depois de 45 anos, esse contexto mudou, tudo mudou, nada mais é igual ao que estava acontecendo em Cádiz Barneia há 45 anos anteriormente. E seria um grande momento para, pela primeira vez, Josué e Caleb discutirem. Mas você vê a discussão na conversa entre os dois? Não há discussão. E a gente fica naquela, mas será que não escreveram tudo que tinha que escrever? Faltou alguma coisa? Não houve discussão. E aqui é o primeiro alerta para mim e para você, para entendermos que
Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Não importa o tempo que está passando, não importa a circunstância que nós estamos enfrentando, o plano de Deus não mudou. Não mudou. Caleb, no hebraico, quer dizer temerário, ousado. E eu acho que isso se encaixa muito bem na vida de Caleb, porque quando eu falo de uma pessoa temerária, é uma pessoa que você olha assim, será que ela sabe o que está fazendo? Será que ele é maluco assim mesmo? Ou eu estou vendo mal, né? Uma pessoa temerária é uma pessoa para olhar assim e ficar assustado. Não é o melhor amigo assim para a gente ter do seu lado, né? E o ousado, ele parece que tem um pouco do temerário, mas o ousado ele sabe o que está fazendo, ele é ousado, ele é intrépido, ele tem coragem, ele tem força. E qual é a diferença entre o ousado e o temerário? Eu acho que isso se encaixa muito bem em Caleb. Porque Caleb tem momentos que a gente olha, se você olha daqui por diante, o capítulo 15, eu convido você a ler todo o capítulo 15, as cidades que Caleb vai conquistando, ele é uma máquina. Ele é uma máquina de conquista. E aí você pergunta, é uma pessoa temerária ou é uma pessoa ousada? E aqui eu vejo a unção e a capacitação de Deus sobre a nossa vida. Eu vejo 3 pontos aqui que eu queria abordar essa noite. O primeiro ponto que eu vejo nesse texto é que eu preciso criar o futuro. Crie o seu futuro. Tenha objetivos claros. Caleb é uma pessoa que tem objetivos claros. E não interessa as oposições, não interessa as circunstâncias, não interessam os obstáculos, ele tem objetivos claros. Ele foi a Josué e falou assim, eu quero o Hebron. E você pode pensar, o Hebron é um morro no meio do deserto, ninguém está lá, né? Tá bom, fica com o morro então para você. Não! O Hebron a gente vai ver que é muito difícil de ser conquistado. É o pior dessa terra para ser conquistado. Mas Caleb tem objetivos claros, ele tem projetos nisso tudo. E não interessa que ele tenha 85 anos, o projeto não parou, ele continuou guardando o projeto. Passaram 45 anos, desde o momento em que Caleb e Josué espiaram a terra. Agora Caleb tem 85 anos, mas Caleb, o que ele fez aos esses 45 anos? Ele amadureceu, ele criou sabedoria, ele continuou buscando o projeto de Deus para que mantivesse isso até o dia final. Ele tem coragem para seguir em frente. E é interessante porque a gente às vezes olha para o nosso futuro e vê ele se distanciando e a gente começa a se acomodar, porque somos humanos, eu falei no início, né? Somos humanos e vamos nos acomodando. Mas Caleb é a contraposição disso. Ele fala, não vou me acomodar não, eu quero o Hebron. Eu quero conquistar essa terra. O que Deus me deu como promessa vai ser meu. E é interessante olhar para Caleb, porque a gente começa a ver aqui que nesses objetivos concretos de Caleb, ele toma posicionamento. As tribos foram reivindicar qual vai ser a minha parte da terra prometida. E Caleb falou, não, a minha parte é essa, o resto vocês podem pegar, mas essa já é minha. Ninguém tasca. O Hebron é meu. Eu preciso acreditar nessa construção de futuro. Eu preciso confiar em Deus. E nesse conquistar o futuro, criar um futuro, criar perspectivas, trabalhar esse projeto, esses objetivos, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Qual é a minha participação nisso? Não basta só querer, eu quero. Mas não é sorteio, você vai ter que ir lá e vai ter que batalhar, vai ter que enfrentar os problemas e conquistar a vitória. E eu preciso então ter isso claro. Caleb
exemplifica isso para mim. Ele tem isso claro, ele quer o objetivo dele e ele tem uma responsabilidade para conquistar esse objetivo. Caleb, ele sabe aonde ele deseja estar. Eu desejo estar no Hebrom. Já cheguei no Hebrom? Não, então eu vou chegar. Ele não abandona o sonho, o projeto, porque os anos passaram. Porque ele agora tem 85 anos. Não, ele sabe aonde ele deve estar. Conquistar o Hebrom agora é muito mais difícil do que conquistar o Hebrom quando ele tinha 40 anos. Muito mais. Mas não é impossível. Caleb me inspira a olhar para algumas coisas que a gente começa a achar que, isso é muito mais difícil agora. Tá bom. Verdade. A gente tem que raciocinar, pensar, e é verdade. Muitas coisas se tornaram mais difíceis com o passar do tempo. Mas não é impossível. Caleb, ele tem um sonho, e ele então começa a trabalhar para administrar a conquista desse sonho. Eu vou conversar com Josué, eu clamo diante dele e eu quero a minha parte. E aí eu vou para a batalha. Ele administra o projeto, ele vai em direção a esse projeto. Então nós temos que entender que para eu atingir aquele objetivo, aquele projeto, eu tenho que dividir ele em etapas, eu tenho que trabalhar o que é possível. Hoje eu posso fazer isso. Amanhã eu farei o resto. E se eu não conseguir terminar entre hoje e amanhã, amém, tem depois de amanhã, ok? E depois da amanhã, e tem a semana que vem. Então eu vou dividindo etapas até que eu consiga conquistar, chegar no Hebrom e conquistar a minha promessa. E muitas vezes a gente vai se definhando, se enclausurando, se fechando e achando que isso é assim mesmo e vai se acomodando. Portanto, crie o seu futuro, tenha objetivos e ponha etapas para chegar a esses objetivos. Crie estratégias para chegar a determinados objetivos, aquilo que é possível conquistar hoje. Imagina um homem de 85 anos falando, eu só consigo correr até ali, então é até ali que eu vou conquistar. Depois da manhã eu corro até lá, então é lá que eu vou conquistar. E assim por diante. Nós temos que entender as nossas limitações e trabalharmos dentro daquilo que Deus nos deu. Mas é um segundo ponto interessante nesse contexto de Caleb. Caleb me ensina sobre transição. Sobre entendermos e termos perspectivas de transição. Quando toda pessoa, normalmente pensando aqui, uma pessoa com 85 anos, ela deveria estar pensando no quê? Nos netinhos, em se aposentar, em ficar vendo o pessoal sair para a batalha, Devia estar lá tomando seu chocolate quente, falando, vou abençoar os guerreiros que vão sair. E a gente faz isso muitas vezes, eu já não tenho mais idade para isso. Caleb é a contraposição disso. Não interessa que ele tem 85 anos, é agora que eu vou para a batalha. Eu não pude ir há 45 anos atrás, porque me impediram. Se pudesse, eu tinha ido já. Caleb me ensina sobre disposição para transicionar. Ele não tem medo, depois de 85 anos, começar tudo do zero. A gente olha para algumas coisas, não vê dar certo e tem medo, fala, não vou fazer isso porque agora já não tenho mais idade. Quem disse que a idade é um impedimento para você começar tudo do zero e começar de novo? Esse obstáculo está aqui, na minha cabeça. Tem um escritor inglês que escreveu uma frase interessante, ele diz assim, a maioria se acomoda quando perde a atenção entre o lugar onde se encontra e o lugar onde deveria estar. A maioria se acomoda quando perde a atenção entre o lugar em que se encontra e o lugar onde deveria estar. John Gardner.
John Gardner está dizendo para mim, para você, que quando eu olho e vejo onde eu estou e onde eu deveria estar, e quando eu vejo que eu deveria estar lá e eu não tenho capacidade para chegar lá, ou tem algum obstáculo para me chegar lá, eu me acomodo. É assim mesmo, a vida é assim, né? Então eu vou fazer que nem Lip Hard, né? Ó vida, ó azar, né? Ó vida cruel, né? E a gente se acomoda. É isso que John Gardner está dizendo para mim e para você. Mas Caleb é a contraposição de tudo isso. Quando ele vai para Josué e pede o Hebron, né? É interessante aqui porque a gente leu até o versículo 15, diz que o Hebron antes se chamava Kiriat Arba. E o versículo 15 explica por que chamava-se Kiriat Arba. Kiriat Arba quer dizer no hebraico, Kiriat quer dizer 4. Quer dizer poder e força de Baal, a cidade dos quartos. Arba era um grande homem, era tido como um gigante, era tido como um dos filhos dos Nefilins, que a gente vê lá em Gênesis capítulo 6. Arba, ele teve 3 filhos. Então Arba, a cidade chama-se Arba em nome desse grande homem, esse grande gigante, e os 3 filhos são, na verdade, os outros gigantes, tá? Aimã, Sesai e Talmai. Em Números capítulo 13, 22, diz assim: e subiram pelo Neguev e chegaram até Hebron, Kiriat Arba, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, os descendentes de Anak. A cidade é chamada de Kiriat Arba, ou seja, seria a cidade dos 4 gigantes. Eram os grandes Anakins, um povo que a gente olha, depois você olha no Google, um povo que era poderoso na batalha, um povo temido, guerreiro. Agora pensa comigo, você tem que enfrentar os caras que são grandes, que são preparados para a batalha, que têm capacidade bélica para enfrentar qualquer exército. Quem você vai mandar? Um jovem que está com coragem, com força para enfrentar essa batalha, ou um velho de 85 anos? Te dou 2 chances, vai, uma chance, vai. Pois é, Josué mandou Caleb, um velho de 85 anos. E a gente começa a entender agora, mas por que Josué faz isso? Manda Caleb, com 85 anos de idade, para conquistar Kiriat Arba, a cidade dos 4 gigantes. Arba era temido, são os Enaquins, são os últimos descendentes dos Enaquins. Eram temidos esses homens. A gente viu aqui domingo passado sobre Golias, né? Um homem de 2,97 de altura. A gente começa a entender homens de grande estatura, bem aparelhados, diante de uma pessoa com 1,50 m, 1,60 m, é um gigante. E enfrenta uma guerra dessa, uma batalha dessa. São cidades fortificadas ao redor do Hebron. Se você olha o capítulo 15, não para de contar nome de cidade. É cidade tal e mais 4, cidade tal e mais 4, cidade tal e mais 4. Você fala assim, caramba! Isso é Hebron. São cidades extremamente fortificadas. Quando Josué ouve Caleb falando com ele, ele fica imaginando Josué. Mas Caleb é o pior da terra, é a parte mais difícil, onde estão os Anaquins. Você quer entrar lá? E Caleb, eu quero. Porque assim como eu tinha forças no Senhor há 40 anos atrás, hoje, depois de 45 anos... Agora, com 85 anos de idade, eu ainda tenho força para conquistar a mesma terra, porque ela é minha. Deus me deu como promessa, e você sabe disso. Moisés me disse isso, e você estava presente. Há uma promessa no coração de Caleb, e por isso ele enfrenta gigantes. Hebron, a gente falou Kiriat Arba, né? Que significa Hebron, significa aliança, unidade, confederação. Supõe-se que Hebron foi o lugar onde Abraão e Sara morreram e foram sepultados, aonde
Isaac e Rebeca morreram e foram sepultados, aonde Jacó e Lia morreram e foram sepultados, e provavelmente onde Adão e Eva morreram e foram sepultados. Conquistar o Hebrom significa resgatar as minhas tradições, aquilo que é meu. Resgatar aonde o meu pai da fé, Abraão, faleceu e a sua esposa, e eu tenho que reconquistar essa terra e tirar das mãos dos anaquins, porque ela era minha antes deles. Reconquistar aquilo que é meu, tomar posse daquilo que Deus me deu. Caleb me ensina então a transicionar e não me acomodar. Nós muitas vezes nos acomodamos e temos medo de transicionar e achamos desculpas, e algumas coisas a gente acaba dizendo, porque tem idade, porque eu não tenho mais tempo, porque eu não tenho mais força, porque eu não tenho mais dinheiro, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Mas Caleb deixa bem claro, a promessa foi dada a mim por Deus. Para Deus, algum impedimento se Caleb tem 40 anos ou 85? Para Deus tem algum impedimento se você hoje está em um outro contexto econômico, sociopolítico, do que você estava há 20 anos atrás? Aliás, Deus está limitado aos contextos sociopolíticos? Isso é uma concepção minha, humana. E aí a gente olha para Caleb e fica assim, é mesmo, né? E não tem mais desculpa. Me dei mal. Caleb é uma pessoa que me desafia. Ele vai até o Hebrom, vocês veem no capítulo 15, ele conquista o Hebrom. Ele é uma máquina de conquista. Depois que ele conquistou o Hebrom todo, sabe o que ele faz com o Hebrom? Ele dá para os levitas. E ele vai morar no subúrbio da cidade. Olha a contraposição da história. Se eu que conquistei, eu quero ficar no palácio, não é isso? Não, Caleb não. Ele conquista tudo, dá para os levitas, fala, agora toma conta, porque isso é do Senhor, a tribo de Levi, dos levitas vai cuidar disso, e eu vou para o subúrbio. A gente sempre acha, fulano de tal mora no subúrbio, a gente torce o nariz, né? Mora mal, pobre, né? Tem o quê? Né? Fica murmurando, baixa, né? Aqueles desenhos animais ficam assim, né? Começa a murmurar no subúrbio, né? Caleb vai morar no subúrbio, depois de ter conquistado tudo. Olha o capítulo 15. Mostrando para mim e para você que a promessa é do Senhor. E se ela é do Senhor, não depende da minha força, da minha capacidade, da sua capacidade, do meu entendimento, do seu entendimento, do meu intelecto, do seu intelecto, da minha inteligência, da sua inteligência, da minha cor dos meus olhos verdes. Não é isso. É de Deus. E é interessante aqui, porque nesse momento a gente começa então a entender o que passa no coração de Caleb. E é o terceiro ponto que eu queria chegar aqui e último. Caleb me ensina equilíbrio. Pois é, né? Entre o temerário e o ousado, justamente Caleb vai me ensinar equilíbrio. Ter equilíbrio em todas as coisas, termos pequenos hábitos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que vêm acrescentar a mim, a você, e levar a mim, a você, a conquistarmos o projeto, a promessa que Deus deu a mim e a você. Mas isso requer de mim equilíbrio, para que eu não sucumba ao longo desses 45 anos. Porque há 45 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, eu estava em Carlos Barneia, em outro contexto, vigor, força, batalha, e soldados, e tudo preparado. Deu errado, deu ruim. Depois de 45 anos, eu estou em outro contexto. Mas o que eu fiz nesses 45 anos para mudar o contexto, para mudar a situação? Equilíbrio.
termos pequenos hábitos no nosso dia a dia que venham trazer equilíbrio para mim e para você, enquanto nós não conquistamos aquilo que Deus já prometeu a mim e a você. Aquilo que é promessa de Deus para você é seu, não é meu. Sabe que a coisa de sapato que só serve no seu pé? É isso, só serve no seu pé. Pode ser bonitão, super legal, mas no meu pé não vai dar certo. Eu tenho problema de sapato. Às vezes eu ponho alguns sapatos, é lindo, bonito, eu ponho no pé e falo assim, não vai dar. Esse ano brinca comigo, né? Ele fala assim, eu tenho pé de Tarzan, né? Ele fala assim, não dá, né? Se tiver muito afunilado na frente, não cabe, não entra. Às vezes é o mesmo número, o número correto, mas não entra, não funciona. Ele fala, é o pé de Tarzan do pai, né? Então quando vai comprar sapato para mim, fica até preocupado, será que vai caber? Tem que ser largo, tem que ter espaço. Caleb ensina para mim que eu preciso ter pequenos hábitos no meu dia a dia. Caleb ensina para mim que eu preciso ter fé para passar os 45 anos, que foi entre aquilo que eu tinha como promessa, até concluir o dia que eu realmente vou entrar na promessa. Eu preciso ter fé. Tem uma frase de Agostinho que diz assim: fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Quando eu tenho fé, eu vou ver o que eu creio. E não é ver para crer, é crer para ver. Agostinho me ensina que eu tenho que ter equilíbrio nesse processo, porque senão eu vou sucumbir nesses 45 anos. Não foram 45 dias, não foram 45 semanas, não foram 45 meses, foram 45 anos. E eu preciso ter equilíbrio para não sucumbir e achar, não vai dar mais certo. Eu me enganei, a promessa não era para mim, era para o Marco. O Marco tem um cabelo mais bonito que o meu, é mais charmoso, né? Então é para ele. Não é isso. Deus tem um projeto para mim que só serve para mim. E Deus tem um projeto para você que só serve para você. E Ele não vai mudar o projeto dele, porque para Ele tanto se dá que as circunstâncias mudaram. Ele não depende das circunstâncias. As circunstâncias que dependem de Deus. Porque se fizer assim, ó, mudou. Virou a página. E aquilo que era impossível se torna realidade. Caleb, diz o texto, que Caleb é filho de Jefoné, o quenezeu. O que isso significa? Caleb é filho de Jefoné. Jefoné, pai de Caleb, ele não era israelita. Ele não pertencia a Israel. Ele se casa com a mãe de Caleb, que é filha de Ur, da clã de Querubai, da clã de Caleb. E aí ele tem um filho, e ela dá o nome dessa criança de Caleb. E Caleb então se torna o chefe da tribo, o maioral da história. A gente sempre pensa assim, fulano que tem, né, tem que ter pedigree, né? O que isso quer dizer diante de Deus? Nada. Jefoné nem era da tribo de Israel, mas Deus tinha um projeto para utilizar Jefoné e trabalhar para que ao longo da história fosse mudada a história, fosse mudado o curso das circunstâncias. Caleb mostra para mim que eu preciso ter família. A família vai me dar equilíbrio em meio às circunstâncias. A família vai mostrar para mim, quando eu estou errado, ela vai dizer assim, Richard, você está errado. Mas é melhor que a família me diga que eu estou errado do que o outro que está do lado de fora vai assim, né? Quando a sua mãe chama o nome todo, né? Já sabe? Né? Quando minha mãe estava brava, ela falava, Lawrence Richard Corvas. Ferveu a coisa.
Me chamava o nome inteiro, cara, podia ver que a bronca ia ser mortal. Minha mãe tinha um tamancão de madeira, que uma coisa esquentava, tirava o tamanco, falava, agora vou levar umas bordoadas. A gente começa a entender que a família vem trazer para mim um contexto da realidade, mas de uma forma carinhosa, porque família a gente briga, a gente discute, a gente se tolera, a gente não se tolera, a gente discute, a gente se ama, a gente se abraça, a gente se beija, mas é família. Caleb vem da família de Jefoné, ele tem todo um contexto de valores diferentes, cultura diferente, intenções diferentes, Deus diferente, mas Deus resolveu fazer um reboliço nisso tudo e se tornou uma família grande, numerosa, poderosa. A tribo de Caleb é uma tribo de guerreiros. E a gente começa a entender que às vezes as dificuldades que estamos passando estão nos fortalecendo. Estamos adquirindo sabedoria, discernimento, capacitação de Deus para a nossa vida. Em meio às dificuldades? Em meio às dificuldades. Deus está nos capacitando, não para que a gente esteja isento às dificuldades, isento de problemas, mas que a gente passe pelas dificuldades, passe pelos problemas e cresçamos nisso. Sejamos sábios. Caleb mostra para mim, quando fala de quenezeu, ele tem uma origem. Os quenezeus era um grupo de pessoas que pertenciam às tribos do Negueb, do Monte de Seir. Essa região era uma região que era rica em cobre. Eram homens que eram artífices, que estavam acostumados a trabalhar o ferro, o cobre, o metal. E aí eles começam a entender de onde vêm esses guerreiros. Caleb vem desse grupo. Então ele tem família, ele tem uma origem, ele tem valores, ele tem princípios, e ele tem uma promessa que não foi cumprida desde 45 anos atrás. E ele está dizendo, a minha promessa, eu quero. Mas Caleb, você tem 85 anos agora. E daí? Para Deus algum obstáculo que eu tenho 85 anos? Se for depender da minha força, sair no tapa com os gigantes e na 15, aí vai ficar ruim. Mas não depende de mim. Davi venceu Golias, saindo no tapa com Golias. Foi lá, foi cá agora, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer uma queda de braço aqui, vamos lá. Quem vai vencer? Não foi assim. Caleb ensina para mim que Deus tem um projeto, que cabe a mim guardar o projeto. Guardar a promessa, guardar o princípio que Deus trouxe para mim e para você, entender que isso tudo vai me trazer equilíbrio. Equilíbrio para enfrentar a adversidade e prevalecer diante da adversidade. Quando o Caleb vai falar com Josué e exige o Hebrom, agora que você sabe que é o Hebrom, eu fico imaginando Josué ouvindo Caleb. Um velho de 85 anos de idade vem pedir para mim a cidade dos Enaquins, onde estão os gigantes, onde estão mais fortificados, onde é o grupo mais temido da história que Israel tem para enfrentar. O que torna essa circunstância não ser motivo de piada? Porque era o momento de Josué dar aquela gargalhada, Caleb, você tomou muito sol no deserto, teve insolação, né? Não vai dar para você enfrentar essa barra aí não, Caleb. Vai tomar água de coco e volta para casa. Você já tomou remedinho hoje? Eu acho que você não tomou remédio hoje, por isso está aqui hoje. Você veio pedir uma coisa que é impossível. E todo mundo do lado de Josué dá risada, né? Não é isso? Mas não é isso que acontece. Eles não brigam, não há risada. E Josué diz, vai, porque essa promessa é sua. Vai,
que Deus já te deu. Caleb está ensinando para mim que ele tinha equilíbrio suficiente para chegar diante de Josué e exigir o que era dele. E não ser motivo de piada. Muitas vezes nós estamos diante de circunstâncias e achamos que é impossível, e nós achamos que nós não vamos conseguir, e nós seremos motivo de piada. Quando Deus está dizendo, vai e faça. Vai em frente. Eu tenho lido a biografia de Benjamin Franklin. Eu estou lendo assim ao mesmo tempo. A biografia de Einstein, de Benjamin Franklin, e comecei a ler uma outra biografia, mas eu ainda não, só fui na introdução. Não vou dizer que eu estou lendo, porque só ler a introdução não vale, né? Mas na biografia de Benjamin Franklin diz assim: todos nascemos ignorantes, mas é preciso muito trabalho para permanecer estúpido. Não é possível os anos passarem e eu continuar igual. Eu preciso ter muito trabalho para continuar sendo igual e ser estúpido. É isso que Benjamin Franklin está dizendo para mim e para você. Com o passar do tempo, Caleb se torna um homem piedoso, um homem de equilíbrio, um homem de projetos. Ele tem pequenos hábitos no seu dia a dia que vão demonstrando que passaram-se 45 anos, mas quando ele diz, eu tenho hoje a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás. E as pessoas olham e falam, é verdade, porque eu conheço Caleb. São hábitos que foram adquiridos ao longo desses 45 anos que mostram para todos que estão ouvindo Caleb falar que é verdade, que Caleb teve que manter a força, Caleb teve que manter o raciocínio, Caleb teve que manter a agilidade, manter a destreza, Caleb teve que manter algumas séries de coisas para que ele chegue na batalha e ele não vai virar paçoca, né? Não vai virar fubá, farinha, pó, diante dos anaquins. Caleb ensina para mim que eu tenho que ter confiança exclusiva no Senhor. A gente está acostumado a se acomodar e se apoiar em amuletos e muletas. Nós nos acomodamos e nos agarramos a amuletos e tornamos pessoas amuletos. Se o pastor orar por mim, vai dar certo, né? Isso é amuleto. Né? Se o apóstolo, lógico, melhor a oração do apóstolo do que do pastor. Se o apóstolo orar por mim, aí sim que vai dar certo. Amuleto. Se eu for na igreja no domingo, aí vai dar certo. Ok, legal, vá na igreja, mas não é porque você vai no domingo na igreja, porque Deus tem um projeto e quer realizar esse projeto na minha vida e na sua vida hoje. E a gente às vezes fica pegando amuletos, né? E guardando o santinho na carteira, né? Pastor, eu sou evangélico, não guardo santinho na carteira, mas você guarda outras coisas que vai botando amuleto, né? Chega 31 de dezembro, eu tenho que botar uma nota de $100, né? Para ver se vem dinheiro, prosperidade para mim. Entre nós aqui, nota de $100 não dá prosperidade para ninguém, né? Vamos lá, né? São amuletos. Isso quando a gente não se agarra em muletas, né? Eu falei de amuletos e muletas. Muleta, eu me seguro em alguém, me seguro em uma circunstância, e aquilo se torna uma muleta para mim. Eu não vou conseguir andar se não for isso. É uma muleta. 45 anos passaram. E Caleb continua dizendo que eu tenho a mesma força, a mesma destreza que eu tinha há 45 anos atrás. Eu fico imaginando Caleb passando 45 anos no deserto.
Eu tenho paciência, todos sabem que eu tenho muita paciência, mas tem um momento que a gente para a paciência e perde a paciência. Imaginando 45 anos Caleb no deserto, ou seja, eu estou aqui, no raio desse deserto, 50 graus durante o dia, menos 40 à noite, por causa de 10 imbecis que não souberam tomar posse da terra prometida que eu já deveria ter conquistado. 45 anos eu estou esperando uma promessa se cumprir, que eu já podia ter cumprido, há 45 anos atrás. Mas por que não aconteceu? Porque as pessoas dão ouvidos mais a gigantes do que a Deus. O pastor não dá ouvido a gigantes, dá sim. Quando você olha para uma circunstância e diz assim, não vai dar, é um gigante. Você está ouvindo a voz do gigante, não está ouvindo a voz de Deus. Quando você olha para o problema financeiro e fala, não vai dar, você está ouvindo um gigante. O gigante Mamon está dizendo para você, você é pobre, você é miserável, você é um pé rapado, você não tem onde cair morto e não vai conquistar. E eu imagino Caleb ouvindo 45 anos, o pessoal murmurando, e ele fala assim, cara, minha paciência, já tinha que ter conquistado isso. Porque Deus disse que eu iria conquistar. E se é Deus quem prometeu, é Ele que vai resolver o problema. Mas nós fazemos muitas vezes esse processo no nosso dia a dia. E muitas vezes enfrentamos os gigantes na nossa própria força, em vez de enfrentarmos na força do Senhor. Nós vimos aqui domingo passado Davi enfrentando Golias. Golias olha para Davi e olha assim com desprezo, porque ele é ruivo e bonito. Enquanto Golias está caminhando para a batalha, como faz Davi? Corre em direção ao gigante para enfrentar o gigante. Você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, você vem com todo o aparato bélico, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ponto. E basta. E isso basta. Porque isso é muito. Quando eu ouço a voz do gigante, eu começo a sucumbir ao domínio, à escravidão do gigante. Caleb não está nem aí que os caras são grandes, que os caras são fortes, que os caras têm poder bélico, os caras moram no Hebron, eu vou conquistar e vou entrar lá porque Abraão e Sara morreram lá e eu vou tomar isso de volta porque é meu, ninguém tasca, me roubaram, eu vou tomar de volta. Caleb vai na força do Senhor, não é na sua própria força. Caleb não tem condições físicas para enfrentar um gigante no braço. Ele sabe das suas limitações, mas ele sabe daquilo que Deus pode fazer através de um pequenino. Ele sabe o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher que confiam no Senhor. E assim Caleb conquista Kiriat Arba, a cidade dos 4 gigantes. Caleb conquista o Hebron, o lugar da união, da aliança. Por quê? Porque Caleb tem uma aliança com o Senhor. Por que nós vamos conquistar muitas coisas? Porque nós temos uma aliança com o Senhor. É o Senhor que vai à minha frente, prepara o meu caminho, endireita a minha vereda e me dá a vitória em nome de Jesus, me fazendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. E isso mudou. Essa palavra escrita há 6.000 anos atrás, hoje é diferente. As circunstâncias mudaram, é verdade. Mas a promessa continua a mesma. E Deus continua o mesmo. Portanto, eu vejo aqui na vida de Caleb um grande desafio para mim, para você, para cada um de nós. Que nós precisamos ter diante de nós os nossos objetivos e criarmos o futuro. Não nos acomodarmos com a realidade, enfrentarmos, porque Deus tem uma promessa para mim e para você. Saber aonde eu devo estar é importante.
E eu sei, você sabe aonde Deus quer que eu e você estejamos. Na promessa. Se não estou na promessa ainda, então eu tenho que continuar em frente. E confiar no Senhor. Não ter medo da transição. Não dar desculpas. Difícil agora, né? Agora não tenho emprego, não tenho isso, não tenho aquilo. E daí? Deus muda todas as coisas. E Ele pode começar do zero? Sim. Do caos Ele criou o mundo. O resto é fácil. O Espírito pairava sobre a face das águas e havia o caos. E ali começou o mundo. Se Deus pode fazer isso, o resto é fácil. Há impedimentos para Deus? Não. E eu passo a ser uma pessoa temerária? Caleb é temerário agora? Você consegue dizer que Caleb é temerário? Não, Caleb é ousado. E qual é a diferença então entre o temerário e o ousado? Equilíbrio. Caleb tem equilíbrio para enfrentar as circunstâncias e não sucumbir diante dos gigantes, não ouvir a voz dos gigantes que estão dizendo contra mim, contra você, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra ti. Você vem com espada, com escudo, com lança, com tudo que você quiser, mas eu vou em nome do Senhor contra ti e é em nome do Senhor que eu vou conquistar a vitória. Caleb me desafia a entender que eu preciso confiar que Deus me deu uma família, uma origem, eu tenho uma história. E a partir dessa origem, dessa família, dessa história, Deus quer construir coisas e realizar projetos na minha e na sua vida. Tem uma palavra de Miguel de Cervantes, eu queria encerrar com essa frase, diz assim: aquele que perde a riqueza, perde muito. Aquele que perde amigos, perde mais. Mas aquele que perde a coragem, perde tudo. Que não percamos a coragem, a ousadia, a intrepidez do Senhor para a nossa vida. Confiemos no Senhor dos Exércitos para sairmos do ponto A e chegarmos no ponto B. Não importa que passaram 45 anos, Deus continua tendo o mesmo projeto para mim e para você em Cristo Jesus.